Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Já com caneta e papel na mão para nossa aula de quinta-feira, nossa tradicional aula de português. Mestre, querido professor Dionísio da Silva, bom dia para você, professor. Bom dia, Ágata, querida, nossa prata da casa. Bom dia, Francine Augusto. Olá, mestre. É prata da casa também, Francine? Obrigada. Também, aceito. prata da casa. Desde estagiária, que nem eu. Olha só. Bom dia, Felipe, querido. Você não é prata da casa, nós somos numa outra ouro, faixa professor. etária, né, Felipe? Bom dia, professor. É uma honra estar aqui com você, mesmo não sendo prata da casa. Professor, mas já que o senhor já introduziu, vamos começar pela expressão, então? Vamos começar pela expressão. Faremos a coluna de ponta cabeça. A gente diz que é prata da casa, um talento que não precisou importar, que não foi, por exemplo, um time de futebol não é contratado, ele é prata da casa, um jornalista, um profissional que tenha se formado na casa, como é o caso dos estagiários, prata da casa. Bem, a expressão surge com a acumulação de riqueza e a hipótese que se tem é a depois do ciclo de ouro, com a mineração, as pessoas tiveram uma reserva financeira, de economia, passaram a manter talheres de prata em casa e nas ocasiões festivas, em vez de celebrar na corte, onde os jantares e as cerimônias tinham outro tipo de talher, eles celebravam com aquela prata da casa, a prataria, baixava a prataria e fazia festa, comemorava alguma coisa. Em geral, comendo muito, né? Porque festa é para comer e beber. Sensacional, né? Lembrando que prata da casa, o professor falou aí de time de futebol, é a expressão muito usada no meio futebolístico para aqueles jogadores que realmente foram criados, passaram pelas divisões de base e acabaram sendo revelados no time profissional, geralmente com sucesso, né? Geralmente a prata da casa é aquela que se valoriza quando joga bem no time principal, e o meu Flamengo, felizmente, ainda forma muita prata da casa boa, Agatha. E, professor, eu estava tentando até lembrar de outras expressões com prata. Prata eu não lembrei, mas ouro, eu pensei em coração de ouro. Os metais de valor, Agatha, pensou bem, eles servem para essas comparações, para essas metáforas. Agora, sobre a palavra prata, nós temos uma curiosidade da língua portuguesa e do espanhol. São as duas únicas línguas das neolatinas e das línguas de um modo geral, aquelas que eu conheço de leitura ou de pesquisa, que não recorreram a outro étimo, recorreram ao plata, que é de um étimo aqui do espanhol platês, que pegou do grego platos. Veio para o latim e passou para o espanhol e para o português, que quer dizer era o que era plano. Mas daí passou a designar a coisa plana, que é aquela lâmina do metal, plata, que também é plana, é larga, e passou a designar este metal. Nas outras línguas, pode ver, em inglês é silver, no alemão é silber, mas quando você vai falar em prata de um modo geral, você só fala com em prata, você fala no português em prata pela troca daquele encontro ali, plata virou prata, como é comum no português, né? Cleusa, creusa e muitos exemplos em nomes comuns ou próprios. Mas, na verdade, nas outras línguas, o étimo remoto é o argentum, que o latim chamava de argentum, e que deu Argentina. E, por fim, para celebrar essa nossa curiosidade, o étimo de argentum e de Argentina é o mesmo de argumento, aquilo que brilha, aquilo que é demonstrado e brilha. Então, fica claro, o argumento
tem esta virtude da prata. Para aqueles que estudaram o clássico científico juntos, como eu, que fui presidiário infanto-juvenil num seminário de padres que preparavam os meninos para serem sacerdotes, a gente aprendia também a tabela periódica, e a prata é o número 47 da tabela periódica, quer dizer, ele tem 47 prótons no núcleo, mas sobre isso aí é o ramo das ciências ocultas. Quem entende é o pessoal da ciência, não é? Eu aqui não sou, mas, professor, a gente tem que confessar, tem que admitir que, apesar de vir da Argentina, brilha e etc., o Brasil faz mais prata da casa no futebol do que a Argentina. As nossas pratas da casa brilham mais do que por lá, né, brilha professor? Brilha mais que ouro. Brilha mais que ouro. Com exceção de Maradona, não é? Há controvérsias, professor. Mentira, Maradona foi um grande jogador. Claro. Mas uma curiosidade que eu fiquei pensando, professor, você falou da plata, né, no espanhol, muitas vezes, vendo filme, eu já reparei, eles chamam, o significado também pode ser dinheiro, eles usam para falar em dinheiro lá também. Aqui no Brasil a gente não usa a prata para falar em dinheiro, né? Não, é verdade. No espanhol, na Argentina, no Paraguai, em todos os hispanohablantes e no Brasil meridional, a gente usa muito a prata para designar o dinheiro. Mas o dinheiro no Brasil, oficialmente, veio do latim denarius, a poderosa moeda do Império Romano. A própria palavra moeda é da deusa Moneta, o templo à deusa Moneta, onde se cunhavam as moedas romanas. Mas o Brasil chama de bufunfa, faz-me rir, dá um nome, uma porção de nomes, né? Agora, o que é muito curioso, eu vou lembrar aqui, acho que o nosso Felipe Moura Brasil vai achar interessante, dado o viés tão esclarecido que ele tem para comentar a coisa sempre pública. Interessante sua coluna. As moedas no Brasil não duram nada ultimamente, né? O réis durou 3 séculos, o 1000 réis durou 1 século, o cruzeiro durou 22 anos, daí o cruzeiro novo durou, entre o cruzeiro com a retirada dos centavos e o cruzeiro novo, foram 5 anos. Daí voltou o cruzeiro de novo, que durou 14 anos. Depois tiraram 0, põe 0. O fato é que o nosso real está durando bastante, porque já são 26 anos. É uma curiosidade para os nossos ouvintes. Exatamente. Agora as mulheres vão ter que dizer a idade, porque tem que marcar vacina. Agora todo mundo tem que dizer a idade, mas nunca quis tanto ser mais velho, como agora para marcar vacina. Professor, quinta-feira tem mais, mas quem quiser tem repeteco no final de semana em toda a rede Band News e também a coluna disponível no nosso site. Ô, Agatha, você me dá uns 30 segundos a mais, né? Claro, diga lá. Na verdade, eu lembro muito de uma parábola de Jesus que ele curou 10 leprosos e voltou apenas um para agradecer. Pode ver que é muito raro para o ser humano receber a gratidão de alguém. Então, tem que se consolar. A taxa divina de agradecimento para Deus, portanto, é 10%. Para nós é menor. Então, eu quero agradecer de público aos meus ouvintes que estão comprando O De Onde Vêm as Palavras, meu livro mais recente, que reúne todas as colunas da Band News e mais aquelas da Caras que eu fiz por 25 anos, toda semana, e mais minhas pesquisas por conta própria, por trabalhos universitários. O fato é que acabou a primeira impressão em 40 dias, uma quarentena, e vendeu uma edição muito rara, 1.092 páginas, livro caro. Quero agradecer a quem comprou, está comprando, e aqueles que estão abrindo live, falando do meu livro e tal, eu quero agradecer. Muito obrigado. E a vocês que me tratam tão bem. Muito obrigado. Um beijo para a Francine, um beijo para ti, Agatha, prata da casa, um abração para o Felipe. Valeu. Um beijo, professor. Até semana que vem.